Olá, amigos do Câmara Esportiva. Estamos novamente com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. E hoje nós vamos falar sobre frequência de brilho. É uma técnica de terapia. Está aqui ao meu lado a Egli Solé. Ela é psicoterapeuta especializada em terapias integrativas. Tudo bem, Egli? Tudo bem, é um prazer estar com a Câmara Esportiva. Estou muito agradecida de participar e trazer um novo conhecimento ao público dessa emissora. É isso aí, Egli. Você vai explicar para os nossos telespectadores o que seria frequências de brilho. As frequências de brilho é uma técnica terapêutica energética que faz parte do campo das terapias chamadas holísticas, que significam aquelas que dão uma visão integral do ser humano, em todas as suas dimensões, no físico, emocional, mental e energético. E por ser uma técnica energética, ela trabalha com vibrações. Então, é provocado no corpo do cliente um trabalho que faz com que as vibrações atinjam as suas células e liberem densidades que foram acumuladas, registradas nas células a partir de padrões, de crenças, de traumas, de ocorrências que ficaram marcadas e que constituem-se em bloqueios para a pessoa. E como que surgiu essa técnica? Teve alguma precursora? Em que local que surgiu esse tipo de técnica? Christine Day é uma australiana que hoje vive nos Estados Unidos e trouxe essa técnica para o Brasil. Ela vivenciou uma situação de doença de lúpus e já tinha um tempo limitado de vida porque as medicações não faziam mais efeito para o seu caso. E os médicos aconselharam que ela não adiantava mais ela tomar medicação, que não ia ter solução para o seu problema. E ela passou a ter contato com a natureza, a buscar mudanças alimentares e não tinha nenhum conhecimento, nem de meditação, nem de espiritualidade, nem de religiosidade. E ela, nesse momento de algumas mudanças e o contato com a natureza, ela se deu conta de que ela teve um insight, de que ela havia criado esse problema. E, em algum momento da vida, pelos traumas que ela passou na infância, ela havia criado essa doença. E aí partiu do pressuposto que se ela criou a doença, ela poderia criar a cura. E quando ela abriu essa possibilidade, ela, num momento de extrema iluminação, né, de abertura da consciência, ela começou a receber as informações necessárias para poder se trabalhar. E ela trabalhava com o filho dela, ela aplicava aquilo que ela vinha recebendo intuitivamente. Ele tinha 4 anos, ele tinha paralisia cerebral e ela foi aplicando durante 2 anos seguidos. E ele foi evoluindo e ela se curando. E hoje ela está pelo mundo, lecionando em vários países e ensinando, ajudando as pessoas, editando livros, e ele tem uma vida normal. É casado, tem a própria empresa. Ninguém diria que ele teve uma paralisia cerebral. Que bacana. E quais as principais características, né? Você falou que trabalha os níveis espiritual, emocional, o físico, né? Tem algum, para vocês que fazem o curso, os terapeutas no caso, tem níveis, como que é a evolução? Esse trabalho energético, ele atinge os diversos níveis de um ser. O nível físico, né, que é o nosso corpo físico, e ele é atingido muitas vezes em questões de doença física, de dores, de desconfortos. O nível emocional, né, muitas vezes pessoas que aparecem com processos depressivos e transtornos psicológicos. Atinge também o nível espiritual, que é a dimensão espiritual do ser, que nada tem a ver com religião nem religiosidade, mas é a parte energética do ser, que alguns falam espírito, alguns falam alma, e eu digo energético, e nós dentro das terapias holísticas preferimos nos referir a esse campo de energia que todo ser é constituído.
Então, ele atinge o nível físico, mental, espiritual e emocional. Então, não necessariamente a pessoa tem que estar com uma patologia física para vir procurar esse tipo de tratamento. O tratamento, ele tanto atua nas necessidades de recuperação de algo mais sério, de uma doença, de uma disfunção, como também apenas no equilíbrio. Então, hoje todas as pessoas numa grande cidade vivem estresse, desgaste físico, vários desafios diariamente, e isso tudo vai repercutindo no aspecto físico, mental e emocional. Então, é necessário que a pessoa busque algo para poder se reequilibrar, se revitalizar. E as frequências de brilho, ela tem uma boa atuação para questões de cansaço, fadiga, estresse. É muito comum nós atendermos pessoas que estão com a mente totalmente esgotada, estudantes que trabalham o dia inteiro e fazem universidade à noite e diversos novos desafios e testes e outros cursos em paralelo. E muitos profissionais também, né, autônomos que têm muita atividade mental e entram num estado de esgotamento. Há técnicas que nós podemos fazer com as frequências de brilho que drenam a energia excessiva do cérebro. Então, além dos traumas, de coisas que estão registradas inutilmente, que não favorecem a vida da pessoa, também o excesso mental que a pessoa tem e que está impedindo de ela ter uma boa memória, de ela ter um descanso, um sono gostoso. Eu acho que você falou a palavra-chave, equilíbrio. Né? Então, o equilíbrio ele atua também e principalmente na parte preventiva. Né? Acho que se tudo está em equilíbrio, você tem menos chances, por exemplo, de desenvolver uma doença física. Sim, perfeito. A nossa abordagem, né, de olhar o ser como um ser integral, nós acreditamos que todas as doenças físicas elas começaram primeiro no campo energético. E o campo energético ele está ligado ao mental e o emocional, diretamente ligado. Então, quando acontece a doença no físico, ela já existe no campo energético. Por isso que muitas vezes é importante a pessoa não só tomar o medicamento. Eu defendo, e o livro que eu acabei de lançar é a integração das terapias, das ferramentas de trabalho na área de cura e autocura, porque cada ferramenta ela atua num nível. Então, a medicação ela é importante para tirar uma pessoa de uma crise. No entanto, ela não vai dar suporte eternamente. Ou, quando a pessoa para de tomar medicação ou para de fazer uma determinada técnica em saúde, ela pode regredir. Então, é importante que a pessoa seja tratada também no nível energético, ao mesmo tempo que ela está fazendo outros processos para equilíbrio da saúde mental e emocional. Egli, é importante, acho que para os nossos telespectadores, você falou que é um tratamento alternativo e com certeza deve ajudar muito, né, a questão de energias, de equilíbrio. E existem muitas pessoas que estão com casos mais graves, de patologias mais graves, como um câncer, fazendo quimioterapia. E é importante o telespectador saber que é um tratamento paralelo, né? Jamais largaria um tipo de tratamento para fazer esse outro tratamento. Sim, é muito importante mesmo deixar bem claro, e nós gostamos na nossa área de falar que é um tratamento complementar. Porque o alternativo surgiu quando essas técnicas holísticas, né, começaram a aparecer dentro da área da saúde, mas o alternativo, ele supõe que você escolhe uma coisa ou outra, e não é isso que nós desejamos. O que a gente deseja é que a pessoa, se está seguindo um tratamento de saúde, tomando uma medicação que o médico indicou, fazendo algumas aplicações, ou fazendo fisioterapia, seja lá o que for, inclusive a psicoterapia, né? Que a pessoa não pare. Convencional. Exatamente, a psicoterapia convencional, que eu também faço em consultório ainda,
que ela não pare de fazer, porque isto é complementar, ele vai atuar num outro nível que a psicoterapia não está atingindo, a fisioterapia não está atingindo e nem o medicamento que o médico mandou tomar. E como que funciona o método, essa técnica? Né? O paciente vem para você faz uma anamnese, tem algum questionário para você traçar um tipo de tratamento, um número de sessões ideais, como que funciona? Eu sempre ouço a queixa que a pessoa traz, o que é que está incomodando aquela pessoa nesse momento da vida dela. E isso é muito diverso, desde uma dúvida de escolha de carreira e de mudança de carreira, um estado depressivo, ou uma doença física já instalada. E isso, o diagnóstico, muitas vezes a pessoa já vem com um diagnóstico. Eu estou com um problema no intestino, já mapeou, já fez exames, o médico já deu o diagnóstico, né? Mas também o fato de eu ser uma profissional da área da saúde, eu trabalho há 37 anos com pessoas e tenho uma experiência longa com psicologia, eu também consigo fazer um diagnóstico dos aspectos emocionais. Então, os dois dados me favorecem para eu dar uma direção para aquele tratamento, para perceber quais são os passos que eu devo dar, em que direção, para fortalecer, para minimizar os efeitos do que a pessoa está sentindo naquele momento. Não há uma regra sempre igual. Existe apenas a primeira sessão, ela sempre é indicado que se faça uma primeira ativação das frequências, que também já é tremendamente terapêutico em muitos casos. A pessoa já fica muito bem só com a primeira sessão. Mas, exceto esta, as demais elas vão sendo conduzidas de acordo com aquilo que nós vamos percebendo durante a sessão, pelas informações que o paciente traz, pelo estado que ele está. Às vezes você tem a ideia de trabalhar, ele está com problema no fígado, ou ele tem muita raiva e a gente já vai trabalhar o fígado, porque é uma indicação, aquele velho ditado, né? Estou comendo meu fígado. Realmente, na terapia holística, né, as terapias... A acupuntura também, que leva mais para esse lado também. Sim, eu ia mencionar isso, as terapias integrativas e a acupuntura, a medicina chinesa interpreta dessa forma. Então, a gente tem algumas direções. No entanto, naquele dia, a pessoa teve uma semana muito pesada e ela precisa de uma ativação da energia, né? Energia vital que está esgotada. Então, a gente conduz a sessão de uma forma que atenda aquele momento e depois retorna para o objetivo, para a meta final. Tem, então, como direcionar, por exemplo, o trabalho em algum órgão determinado. Você citou o fígado. Por exemplo, se a pessoa vem com uma queixa de gastrite, gastrite nervosa por estresse, né? Pelo emocional, no caso. Tem como direcionar essa técnica para o estômago, por exemplo? Sim. É muito diversificado o trabalho que pode ser feito com a pessoa nessa terapia energética. Diversos órgãos. Por exemplo, uma pessoa depressiva, você fala, bom, então não é o órgão, é a cabeça. Não, são os pulmões, porque é o sopro de vida que está ameaçado. Então, você precisa trabalhar o pulmão da pessoa para ela respirar e ter vontade de viver. Então, existe uma simbologia, existe algumas coisas que dão caminho. Ou, simplesmente, como aconteceu essa semana, uma pessoa que está com problema intestinal, gastrointestinal grave. Eu fui diretamente trabalhar o gástrico e o intestinal. Mas existem outras coisas que você pode entender. Por exemplo, às vezes a pessoa está com uma gastrite, mas é porque ela está passando por uma situação pessoal muito grave. Ou ela tem uma dificuldade de relacionamento muito intensa com a mãe, e tem uma questão da criança interna dela, está muito revoltada ou machucada. Então, você tem um outro caminho, você vai trabalhar os rins. Porque a criança interna, elas tem um depositário nos rins, né? É bem complexo, né? É bem complexo. E, Egli, fala um pouquinho sobre como o terapeuta de frequências de brilho, como ele chega, tem níveis, você falou dos cursos, né, que são feitos pelo Brasil, pelo mundo, por aí. Tem uma coisa evolutiva do terapeuta, no caso? Sim. No Brasil,
Christine Day está nesse momento na Bahia, fazendo a formação de um grupo de nível 25 e 26, que é o nível mais alto que ela já recebeu de instrução. Ela continua recebendo intuições e criando sistemas de trabalho de cura nessa linha das frequências de brilho. E ela está nesse momento com um grupo lá em Ibaçaí, né, próximo de Salvador, fazendo essa formação. A cada nível que o terapeuta frequenta, ele se dá um nível novo de expansão da sua parte energética, da sua parte espiritual. Então, ele acaba tendo possibilidades maiores em termos pessoais, de autorresolução, e quando isso acontece e você atua no seu campo de trabalho, você está levando essa expansão para onde você está. Esta vibração cada vez mais fina, mais lapidada, né? Mais sensível. Então, por exemplo, eu como cliente, tem alguma diferença, por exemplo, de eu me tratar com um terapeuta de nível 3 ou tratar com um terapeuta de nível 20, por exemplo? O resultado é o mesmo, né? Você falou que o terapeuta se dá mais, né? Acho que amplia, né? Mas para o cliente, isso influencia alguma coisa no resultado final, por exemplo? A tua pergunta é fantástica, porque essa lógica que nós temos aqui na vida da terceira dimensão, vamos dizer assim, né? A gente acredita que o ser tem diversas dimensões. E esta é a nossa lógica aqui, que uma pessoa fez uma graduação, uma pós-graduação, um MBA. Né? Então, se o professor é professor doutor, aí você vai buscar aquele profissional, porque ele está mais gabaritado, dentro de um processo energético, não funciona da mesma maneira. Porque são processos que ocorrem numa outra dimensão, a vibracional. Então, um terapeuta que está formado no primeiro nível, ele vai receber as pessoas que precisam desse canal que ele já está. Não quer dizer que o que está no 8º nível, no 12º, como eu estou, ou no 20º, vai ser o melhor terapeuta. Não existe essa lógica, porque cada nível que você consegue de expansão vai favorecer o teu processo de trabalho, mas uma pessoa no nível 1, ela pode ajudar muito uma pessoa que está com linfoma e ficar bem nesse processo, tanto quanto uma do nível 20. Então, é uma questão de vibração que a nossa mente racional não consegue acolher, porque o nosso sistema aqui, né, de entendimento, de formação, graduação, é totalmente diferente. O número de sessões, por exemplo, quem limita é você, quem limita é o cliente. Quando ele se sente bem e 100% bem, ele se dá alta. Como que funciona? O número de sessões, ele é trabalhado em conjunto, terapeuta e cliente, a toda sessão. E é sempre respeitado aquilo que ele está sentindo. Não existe uma dependência ou um método de X sessões já pré-estabelecido. Pela minha experiência pessoal, eu às vezes aconselho as pessoas que se deem a oportunidade de fazer 4 sessões. Egli, tem alguma restrição antes da sessão, depois da sessão? Tem alguma contraindicação para essa técnica? Não há restrição alguma, porque nós trabalhamos com a própria energia do paciente. Não é um processo de dentro para fora. Nada é colocado, é transmitido ao cliente. É ele quem vai vibrar e a vibração dele vai percorrer os corpos, o corpo físico, o emocional, e vai liberar as coisas que não servem mais para o seu equilíbrio. Então, não tem nenhuma contraindicação. A única coisa que, às vezes, a quantidade de energia é bastante intensa durante a sessão e a pessoa pode ficar um pouquinho atordoada, mas isso passa em pouco tempo. Pouco tempo,
Meu nome é Andréa, eu tenho 50 anos. Quando eu tive a experiência com a frequência de brilho, eu tinha 45, eu estava muito mal, foi uma fase bem difícil, eu me sentia depressiva, cansada, sem energia, muito triste. E já tinha tentado algumas alternativas de tratamento, não estava dando resultado. E um dia, sem entender por que, eu saí do trabalho tarde e me vi indo encontrar a Egli, que é minha amiga, mas eu não estava com saudade da Egli, não estava procurando a amiga Egli. Até hoje eu não entendo bem o que aconteceu. Quando eu vi a Egli, eu a abracei e senti que eu pus muita coisa para fora, muito. E aí a gente fez umas sessões e aquilo na ocasião mudou minha vida. Inclusive, assim, eu tinha algumas coisas que eu nem sabia que eu precisava arrumar, ajeitar, acertar, encontrar, e depois dessas sessões eu me senti tão bem que como se abrisse os caminhos e as coisas foram melhorando, me senti muito feliz, eu sou muito grata à frequência de brilho. Até hoje eu não entendo bem como funciona, mas eu sei que funciona, porque deu muito certo e foi uma coisa muito legal. Eu acho que o que é bacana é que você não precisa acreditar ou ter fé, ou só se deixa sentir e se tratar e aproveitar e colher o que vem de bom disso tudo. E para nós encerrarmos o nosso bate-papo, que está tão gostoso, mas infelizmente nós temos tempo, os nossos telespectadores que se interessarem, porque você não precisa ser necessariamente psicóloga, né, para fazer esse curso. Como que as pessoas têm esse conhecimento do curso, de quando vai ter? Inclusive, eu gostaria até que você falasse os seus contatos, né, quem se interessar mais, um telefone para contato, quem queira, né, conhecer essa técnica. A formação, ela independe do nível de formação pessoal, educacional da pessoa. Qualquer profissional pode se tornar um terapeuta de frequência de brilho, porque vai trabalhar puramente com energia. Não precisa ter um conhecimento exclusivo para isso. E esses cursos, hoje, o primeiro nível ele já está ocorrendo em outros estados, em Curitiba, no Rio de Janeiro, né? Há anos atrás só havia na Bahia. Na Bahia são os níveis mais avançados, quem já está no processo avançado. E a pessoa que tiver interesse, ela pode procurar na internet, no Google, o www.nucleolumina.com.br. Esse é o nosso site que explica melhor as terapias. Tem mais detalhes e fotos que a pessoa pode se situar. E também a formação, sempre tem o site do Frequências de Brilho do Brasil, né, que tem todas as informações sobre a formação nessa técnica energética, de todos os eventos que estão acontecendo no país, né? Sempre tem algum acontecendo e a pessoa pode estar informada através disso. Nós temos também uma página no Facebook, que é Lumina Núcleo Terapêutico. O Lumina é com 2 L's. Então, através desses 2 contatos, as pessoas podem nos procurar e, se quiser saber mais informações, experimentar uma sessão, nós estamos à disposição. Bom, e antes de nós encerrarmos, logicamente, eu gostaria de mostrar esse livro aqui, porque a Egli, além de psicoterapeuta e tudo mais, ela também é escritora. Fala um pouquinho do seu livro, acabou de ser lançado, né? Na verdade, é a primeira literatura que tem no Brasil relatando a prática das frequências de brilho dentro de um consultório de psicologia. Porque até o momento só tem os livros da Cristine Day, a canalizadora, traduzidos para o português, e que eles não falam especificamente das frequências de brilho. Ela mostra um caminho de você fazer a sua própria expansão de consciência. São muito interessantes, são livros vibracionais, mas este veio traduzindo a prática. Então, eu tenho diversos casos
casos de diversas demandas, né, tanto psicológicas quanto físicas, doenças, estados depressivos, medo de avião, diversas coisas que eu passei pela experiência tratando pessoas com essas dificuldades e contando como que foi o processo e a superação. E a minha própria experiência dentro de todos esses processos também é contada nesse livro. É isso, parabéns, viu, pelo livro, parabéns pelo trabalho, né? As pessoas que queiram conhecer mais sobre o trabalho da Egli, entra lá no site que vai aparecer aí no GC. E muito obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, foi muito bom. Eu que agradeço a vocês da emissora, a todo o público que nos assiste e coloco à disposição para os contatos, porque muitas coisas novas estão aparecendo, é importante que nossa população saiba disso. É isso, tem que divulgar. Exatamente. É isso aí. E nós vamos encerrar por hoje. E até a próxima com mais um programa de qualidade de vida e saúde. Até lá!